Fala pessoal, sou Bruno Stefani, mais episódio aqui da Monkin dentro do Cidade do Futuro. Cidade do Futuro é um festival, um evento que está acontecendo aqui no centro de São Paulo, dias 15 e 16 de março. E estou aqui com o Pedro Lira, sócio da Natureza Urbana. Acho que o evento fala muito de sustentabilidade, do centro, de inovação, de negócios, mas o nome do evento é Cidade do Futuro. E talvez você seja um dos grandes especialistas que a gente tem aqui para discutir esse tema. Primeiro eu queria pedir para você se apresentar e contar um pouco do que a Natureza Urbana faz. Tá bom. Bom, obrigado pelo convite. Eu sou arquiteto e urbanista e na Natureza Urbana nós desenvolvemos projetos de grande escala, multidisciplinares e muito com um olhar de integração com a natureza, né? Como mesmo o nome fala, né? Quando nós pensamos até em que campo queríamos trabalhar e como é que a empresa, a nossa forma de fazer, inclusive o nome podia traduzir isso, vem muito de um desejo de integrar a natureza nas nossas cidades, né? Como também levar as pessoas até os nossos lugares de natureza, né? Nem todo mundo sabe, mas o Brasil ele é considerado o país com o maior potencial de natureza para ecoturismo, para visitação. Entretanto, isso ainda é muito pouco conhecido. O Brasil apenas, no ranking de competitividade de turismo, está abaixo dos 30 países que mais desenvolvem de uma forma melhor, né? A gente tem vizinhos como Chile, Argentina, que estão mais à frente. E a gente, então, entende que tem muito potencial. O Brasil é muito símbolo de natureza, mas ela faz pouco parte do nosso dia a dia, né? E aí, na natureza urbana, o nosso foco, a nossa visão estratégica está muito nessa integração. A Natureza Urbana existe há quanto tempo, Pedro? Natureza Urbana existe desde 2016, então é legal que você fez essa pergunta, que eu não comentei antes, né? Mas é uma visão que vem antes da pandemia, né? A pandemia trouxe muito isso, essa necessidade, esse desejo de integração com a natureza, né, das pessoas. E, na verdade, a gente foi, vamos dizer, mordido, né, por isso bem antes, né? E isso acho que até vem de uma experiência minha de ter trabalhado vários anos fora. Morei na Espanha, trabalhei numa grande empresa espanhola durante muitos anos. E quando voltei para o Brasil para dirigir e desenvolver essa empresa, na época que ia ter Olimpíadas, Copa do Mundo, todas as grandes empresas de arquitetura e urbanismo queriam estar no Brasil nessa época, em 2010, 2009. Eu me surpreendi porque eu vim morar em São Paulo, eu sou pernambucano, né? Então vim de Barcelona morar em São Paulo e comecei a fazer projetos no entorno de São Paulo, mas em lugares de natureza. E é muito surpreendente como a gente está aqui, né? Se a gente olha aqui para fora desse terraço, né? A gente está aqui nesse ambiente que é conhecido como a Selva de Pedra, né? Mas a gente pega um carro e dirige meia hora, a gente está na Serra do Mar, a gente está na Mata Atlântica, assim, que era o que era tudo isso antes, né? Então, acho que foi a partir desse entendimento, né? E desse potencial, dessa conexão, que me veio, de fato, algo muito forte, assim, desse desejo de trabalhar com a natureza. E então, desde 2010, que eu estou muito focado mesmo antes da natureza urbana, né? E acho que, pelo menos eu, olhando de fora, vejo o tema cidade, sustentabilidade, meio ambiente, integração cidade, natureza ser cada vez mais forte. Para você, olhando de dentro, você sente isso em mais projetos, discussões mais profundas ou não? Sinto bastante, né? Assim, acho que quando a gente olha e pensa, né, o que é a cidade do futuro, você fala futuro, vem logo em mente tecnologia, né, inovação, e é também, né? Mas também é olhar o passado, né? E aí, quando eu falo aqui do passado, eu vou falar de um passado muito distante, de um entendimento que a gente também é natureza, né? Somos seres parte da natureza, né? Então, eu acho que por isso que quando houve as restrições, né, que a pandemia trouxe, o ser humano ele sentiu tanta necessidade de estar ao ar livre, de estar na natureza, porque faz parte, assim, está dentro da gente, né? E eu acho que isso acabou vindo muito forte, principalmente depois desse momento. Já se falava, claro, de sustentabilidade, né? Já tem outros termos hoje mais avançados e que superam a sustentabilidade, né, o desenvolvimento regenerativo, etc. Mas eu acho que hoje existe não só um desejo das pessoas, né, que isso acaba que impacta as empresas, porque as empresas também tendem a acompanhar, né, o que o público está pedindo, mas tem um olhar também das empresas e das instituições públicas também
de um entendimento que é muito necessária essa recuperação dessa relação com a natureza, né? E você vai dar uma palestra hoje no evento, daqui a pouco, saindo daqui. Pouco, sim. Mas esse episódio vai sair depois do evento. Dá uma palhinha pra gente da mensagem que você quer passar na palestra. É isso, é um pouco do que eu já estava falando, né? Assim, desse entendimento que nós somos parte da natureza, mas que essa conexão em algum momento ela foi se perdendo, né? Que o Brasil é muito símbolo, né? E a Amazônia, esse lugar que parece que é tão distante que a gente não conhece e que até gera uma relação difícil, né? De um entendimento assim, algo longe ali, inatingível, né? Então, como é que a gente pode fazer com que a natureza seja mais parte do nosso dia a dia? E aí eu trago isso através da nossa visão e da nossa atuação em projetos, né? Desde planos de bairro, equipamentos públicos, parcerias público-privadas, projetos de desenvolvimento imobiliário e turístico, enfim, como é que a gente pode ter um outro enfoque, uma outra forma de abordagem na hora que a gente pensa cidade, desenvolvimento urbano e mesmo a nossa relação com áreas naturais, buscando essa conexão. Perfeito. Acho que tem um ponto que você comentou, e aí queria ouvir a sua opinião, que é o Brasil tem muito potencial, o Brasil está preparado talvez para ser o grande líder de energia, sustentabilidade e relacionamento com o meio ambiente, porque a gente tem muito. Sim. Tem países que não têm tanto. Sim. Mas quando a gente vai olhar o aproveitamento, o quanto a gente faz com aquilo que a gente tem, talvez a gente não seja tão bom. Uhum. Não sei se a gente não é tão bom porque a gente tem demais e não valoriza, Uhum. ou porque tem uma questão de educação, eu não sei. Quando você olha o mundo Sim. e pensa, cara, que países de verdade estão ali integrando cada vez mais a cidade com a natureza, tirando o Brasil, quais são aqueles casos que vem na sua mente que você fala, poxa, aqui tem umas histórias que a gente poderia aprender um pouco mais? Eu acho que, primeiro, reforçando o teu comentário, né, acho que tem uma questão que está muito, de fato, associada à educação e capacidade técnica, né? Então, o Brasil é muito forte em recursos que vêm da natureza, mas responde muito às pressões do mercado, né? Então, o Brasil é um grande exportador de commodities, mas não de produtos industrializados, né? Mas poderia ser de produtos industrializados de base natural, produtos sustentáveis. Então, acaba que, às vezes, a falta de educação ou de uma capacidade técnica maior, a gente vai para um caminho mais curto, que pode gerar um resultado no curto prazo, em termos econômicos, mas ele tem bem menos valor agregado, né? Então, eu acho que as nossas limitações vêm muito daí, né? E essa pressão externa de países que querem comprar esses produtos, que querem comprar terras no Brasil, e aí a gente acaba entrando nesse fluxo, né? Mas se a gente parar e olhar e pensar em países ou lugares interessantes, né? Sim, tem vários casos. A gente poderia desde falar de lugares com economia muito desenvolvida, como Singapura, né? Ou cidades como Copenhague, que tem uma relação bem interessante com a natureza. Mas, por outro lado, a gente podia até olhar países menos desenvolvidos, ou países em desenvolvimento, né, que do ponto de vista social e econômico estariam mais próximos do que a realidade brasileira, né? Que aí podia falar do Chile, da África do Sul, ou mesmo do Vietnã, quando você olha a arquitetura do Vietnã, mesmo a arquitetura contemporânea, ela tem muita natureza, ela tem muita relação com a arquitetura vernacular, com os elementos do lugar, né? E eu acho que isso a gente em algum momento perdeu e buscou muito essa conexão, às vezes americana, ou um desejo de uma visão assim, não, vamos ser como... tem no Brasil esse desejo, né? Vamos ser como o estrangeiro, vamos ser como o gringo, porque ele é melhor, né? Infelizmente tem um pouco essa visão, e aí a gente perdeu um pouco dessa conexão com essas nossas raízes e potencialidades, né? Perfeito, perfeito. E a gente está no centro de São Paulo, que talvez, eu não sei você, eu sou daqui de São Paulo, eu cresci no centro. Eu sempre escutei a história do estamos revitalizando o centro. Sim. Parece que a gente está no melhor momento dessa história. Você, como especialista, como quem entende os projetos, o modelo de negócio por trás, talvez saiba até um pouco mais os interesses envolvidos e tal. Como é que você enxerga essa história
da revitalização, do ressurgimento do centro? É essencial, né? É essencial porque a gente precisa de cidades mais compactas, a gente precisa aproveitar toda essa infraestrutura disponível, né, existente. E infelizmente, muitas vezes o mercado direciona para o que é mais fácil de produzir, né? Então, a gente pode fazer uma analogia muito simples aqui, né? Às vezes é mais fácil você construir uma casa nova do que reformar. Se a reforma é muito difícil, você tem que entender aqueles elementos ali antigos, entender onde é que está passando todo aquele sistema de estrutura, fiação, que seja, né? Então, a analogia é um pouco essa. O mercado acabou indo para desenvolver novos lugares, expandir a cidade, porque era um ganho mais fácil, mais rápido. Então, fazia a Faria Lima, né, a Vila Olímpia, o desenvolvimento ao longo da Marginal Pinheiros e por aí vai, e dando as costas para o centro. Isso não é apenas uma especialidade de São Paulo, isso acontece muito Brasil afora, né? Então, de fato, tem que ter um enfrentamento com muita coragem pelo poder público e incentivos, obviamente, ao mercado, né? E, consequentemente, às pessoas para que morem no centro, né? Então, de fato, algo com bastante complexidade e bastante camadas, né? Tem um programa de incentivo, não só a ocupação, mas ao retrofit das edificações, trabalhar não só as edificações de uma forma unitária, mas também a qualificação do espaço público, a segurança, a ativação cultural, lazer, etc., né? Então, é complexo, mas, de fato, faz muito sentido que tenha uma complexidade, assim, de pensamento, né? Mas depois, quando você parte para uma parte prática de implantação, a gente já tem muita infraestrutura no centro, né? Então, tem muitos ganhos, certamente, e para a cidade como um todo. Tem que entender os ganhos indiretos também, né? Então, faz todo sentido. Mas aí queria a sua opinião de especialista, assim. Que não é um problema fácil, todo mundo sabe. Sim. No Brasil e no mundo, a gente tem muito aqueles projetos que determinado governo apoia, muda o governo, esquecem. Sim. Aqui, a sensação que dá, falando como um leigo, é que você tem um projeto de década, não é anos. Sim. Então a gente está falando de 2, 3, 4, 5, sei lá quantos governos, mas sim, na minha visão de leigo, talvez acho que não dá. Como especialista, a gente precisa, como país, como cidade, como estado, declarar, falar, a gente vai resolver, vai demorar X anos, é mais do que um mandato. É isso mesmo? Existe sim essa complexidade. Eu enxergo que tem tido uma qualificação melhor do poder público para entender que os projetos não são todos de curto prazo. É fato, como você falou, que as gestões elas querem realizar, elas querem mostrar algo, mas é possível fazer um entendimento que tem ações que são de longo prazo e ações que você pode, vitórias que você pode ter no curto prazo, né? E até o fato de haver, acho que a qualificação técnica melhor ao longo dos tempos, né, no âmbito político, ainda não é, vamos dizer, não é uma realidade 100%, né? A gente tem, infelizmente, várias pessoas que chegam a um cargo de comando sem muita qualificação para isso, mas a gente tem tido cada vez mais um entendimento e uma qualificação melhor, que também há um ganho, mesmo para a entidade, para o político, né, e para a instituição, de aproveitar e dar continuidade ao que a gestão anterior vinha fazendo, e não, eu vou refazer do zero porque era o meu oponente. Então, na verdade, eu acho que isso tem mudado, principalmente nos lugares onde a gente tem um nível de educação melhor, né? Mas, de fato, assim, são projetos que são de longo prazo, mas que é possível, acho que, planejar de forma que atenda essa complexidade que a gente sabe que existe no ambiente institucional e político, e, de fato, a necessidade de tirar esses projetos do papel, né? Perfeito, perfeito. Cara, a gente está caminhando aqui para o final do papo, passou rápido. Eu falo bastante. Não, mas foi ótimo, foi ótimo. Porque aqui a gente tenta fazer um bate-papo trazendo um especialista para dar um olhar sobre os diferentes pilares e temas do festival. Quando a gente olha a natureza urbana, sua empresa, o que vocês estão planejando para longo prazo ali? Eu não queria falar a palavra sonho, mas o que para você é aquele longo prazo que você almeja e fala, poxa, eu vou, entre aspas, estar realizado, não que você não esteja, mas mais realizado, se alcançar isso aqui?
O que é isso para você? Acho que tem várias camadas aí nessa resposta, né? Primeiro que eu acho que perceber que esse movimento que a gente hoje faz na natureza urbana e que a gente já percebe que a gente é procurado por clientes que desejam o nosso olhar, desejam essa integração, então não é que a gente tem que hoje, o mercado não está com esse olhar, quem será que tem, né? Então acho que tem um lado já positivo de você entender que tem uma mudança nas instituições e no mercado privado, né, de buscar esse olhar e, consequentemente, buscar a natureza urbana, mas entender que isso passa a ser parte, vamos dizer, de uma essência que passa a ser o novo normal e não algo que ainda é exceção, né? E depois a gente vê os projetos postos em prática, né? A gente sabe que tem muitos desafios entre você fazer um master plan, um estudo, e depois ver aquilo operando, mas o objetivo é ver o projeto fora de papel. Tem muitos mecanismos, acabei não falando disso, né? Mas acho que houve uma evolução em modelos de parceria público-privada, né? Esse próprio espaço que a gente está aqui, que eu já vim nele várias vezes, anos anteriores, quando eu fazia reunião na prefeitura, e era um espaço que estava, assim, eu não diria 100% abandonado, mas que não tinha muita ativação, né? Não estava aberto ao público. Exato, e a gente vê hoje como está o 25º, 26º, né? Fruto de uma parceria público-privada. Então, eu acho que tem os caminhos aí, eles estão amadurecendo. E aí é isso, é ver que as coisas estão fluindo, estão saindo do papel e que a gente está tendo lá na frente indicadores de qualidade, expectativa de vida, melhoria da qualidade do ar, da água, etc., melhores do que a gente tem hoje, né? E deixando algo que perdure mais para as próximas gerações. Perfeito. Obrigado, queria te agradecer, parabéns pela história, pela empresa. Como é que a gente te encontra aí, você e a Natureza Urbana? Tá bom. O site, deixando primeiro aqui o site da Natureza Urbana, é www.naturezaurbana.net. O Instagram, @naturezaurbana_br. A gente também está no LinkedIn. E o meu Instagram é @pedropelira. Então, é isso. A gente fica à disposição aí para trocar ideia. Perfeito. Pensar junto. Muito obrigado pelo tempo e boa palestra. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado.